eu parei de esperar a motivação e minha vida começou a mudar. Você já ficou esperando a motivação chegar? Tipo, quando eu tiver mais animado, eu começo. Quando eu tiver mais energia, eu faço. Quando minha cabeça estiver melhor, então eu vou começar. Eu mudo de vida. Só que o problema é que na maioria das vezes, essa motivação ela nunca chega. E quando ela chega, ela não dura muito tempo. Um dia você acorda inspirado, cheio de planos, querendo mudar tudo, mas no outro você volta a se sentir cansado, sem vontade, sem direção. E aí você pensa, será que eu sou preguiçoso? Será que eu tenho disciplina? Será que eu nunca vou conseguir mudar? Mas talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja que você aprendeu a esperar a motivação para poder agir. E hoje eu quero te mostrar o que mudou quando eu parei de esperar a motivação e comecei a fazer outra coisa. Deixa o seu like, se inscreva no canal que eu quero te ajudar através desse vídeo. Durante muito tempo eu achei que era preciso estar motivado para poder começar alguma coisa. Eu achava que muitas pessoas produtivas acordavam todos os dias com aquela vontade, né? Eu achava que quem treinava, quem estudava, quem trabalhava nos próprios sonhos ou mudava de vida, fazia isso porque ela tinha uma motivação, ela estava sempre inspirada. Mas depois eu percebi uma coisa muito simples. As pessoas que conseguem avançar não são aquelas que estão motivadas, né? Se sentem motivadas todos os dias. São as que aprenderam a agir quando elas não tinham motivação nenhuma. E isso aqui muda tudo. Essa pequena mudança é que faz a diferença. Porque quando você depende da motivação, você entrega a sua vida para o seu humor. Então se você acorda bem, você faz. Se você acorda mal, você para. Se você está animado, você começa. E se você estiver cansado, você não começa. E assim os dias vão passando. O tempo vai cobrando. Você começa projetos e abandona. Você promete mudar de vida, mas acaba voltando para o mesmo lugar. Você sente culpa, se cobra, se compara e acaba ficando mais travado ainda. Mas existe um caminho mais leve e mais realista. Então não é sobre você virar uma máquina. Não é sobre você ignorar seus sentimentos ou se forçar até quebrar. Não. É sobre você construir um sistema simples para você poder continuar mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias também comuns. Então a primeira coisa que eu entendi e aprendi foi que a motivação é apenas uma emoção. E emoção, a gente sabe que muda. Tem dia que você tá mais feliz, tem dia que você tá desanimado, tem dia que você acorda com energia, mas também tem dia que parece que o seu corpo tá mais pesado. E isso é normal. O erro é você querer construir uma vida inteira dependendo apenas de algo que fica mudando o tempo todo. Imagina se você fosse trabalhar só quando você estivesse motivado. Já pensou nisso? Se você pagasse as contas somente quando você estivesse inspirado. Ou se você cuidasse da sua saúde apenas quando você estivesse mais animado. Consegue entender que é meio loucura isso? A vida ela não funciona assim. O que sustenta uma vida de verdade não é motivação, é repetição. É você fazer o básico com constância. E falar isso talvez pode parecer um pouco simples demais. Mas é justamente aí que mora o segredo. Porque muita gente espera uma grande virada emocional para poder fazer alguma coisa. Espera uma frase que mude tudo, ou um vídeo que dê mais energia para ela, um momento perfeito, mas a vida muda mais quando você faz pequenas coisas todos os dias. Então o que eu comecei a fazer? Quando eu parei de esperar motivação, eu comecei a fazer uma coisa simples. Eu comecei a diminuir o tamanho do começo. Como assim? Em vez de pensar, eu preciso mudar a minha vida inteira hoje, eu comecei a pensar diferente. Eu pensava, qual é a menor ação que eu consigo fazer agora? Se eu precisava estudar, eu não ficava pensando em como que eu vou estudar durante 3 horas seguidas. Eu pensava, eu vou abrir aqui o material durante 5 minutos. Vou começar a estudar aqui, durante 5 minutos, vamos ver. Então se eu precisava treinar, eu não pensava em fazer o treino perfeito. Eu apenas pensava, eu vou vestir aqui minha roupa e durante 10 minutos eu vou pra academia e lá eu vou treinar. Se eu precisava organizar a minha vida, eu não pensava em como que eu vou resolver tudo de uma vez. Eu pensava, eu vou arrumar uma coisa primeiro. Porque muitas vezes o problema não é fazer, o problema é você começar. Porque a nossa mente, ela olha para uma tarefa grande e aí ela acaba pensando, isso é pesado demais, vai dar muito trabalho, vai tomar muito tempo, melhor deixar para depois. Mas quando você diminui o começo, você acaba ganhando mais resistência para você poder fazer aquilo. Então você não precisa vencer o dia inteiro, você só precisa vencer os primeiros 5 minutos. Porque depois que você começa, algo interessante acontece. O movimento começa a criar mais motivação para você continuar fazendo aquilo. Então você precisa entender que não é a motivação que vem antes da ação. Muitas vezes a ação é que cria a motivação. Outra coisa que eu comecei a fazer foi parar de negociar tanto comigo mesmo. Porque antes eu ficava discutindo com minha mente. Às vezes minha cabeça chega a doía. Eu ficava falando, será que eu faço agora? Será que eu deixo para depois? Será que fazer isso hoje vale a pena? Será que amanhã eu vou começar melhor? E nessa conversa interna, a todo momento, eu sempre perdia.
eu nunca começava, porque a mente cansada, ela sempre vai procurar um conforto. Ela sempre vai tentar te convencer a deixar aquilo para depois. Então eu comecei a criar regras simples, não regras difíceis, regras pequenas. Por exemplo, todo dia eu faço pelo menos um pouco. Antes de mexer no celular, eu vou fazer uma tarefa importante. Quando eu não tiver com muita vontade, eu vou fazer a versão mais fácil. Isso acaba tirando o peso da decisão, porque ficar decidindo cansa. E quanto mais você precisa desistir, maior era a chance de você desistir daquilo. Então, em vez de ficar dependendo de vontade, você cria um combinado com você mesmo. Então, não precisa ser perfeito, precisa ser possível. Se você não consegue fazer 1 hora, faz 10 minutos. Se você não consegue fazer 10 minutos, faz 2. Você não consegue fazer tudo, faz uma parte. Mas não deixa o dia passar em branco. Porque quando você faz um pouco, você mantém a identidade viva. Você começa a se enxergar como alguém que começa. Você começa a se enxergar como alguém que continua aquilo que você começa. E isso aqui é muito poderoso. Outro erro, um dos maiores erros que a gente comete é achar que só vale a pena se for perfeito. Então, se eu não treinei pesado, não conta. Se eu não estudei muito, não conta. Se eu trabalhei várias horas no projeto, não conta. Mas isso aqui é uma armadilha. A versão pequena também conta. Ler uma página conta, fazer 10 flexões conta, organizar uma gaveta também conta, gravar um vídeo conta, dar um passo conta, porque constância ela não nasce nos dias perfeitos. Ela nasce nos dias em que você quase não faz, mas você fez um pouco. E isso constrói confiança. Então não é prometer o muito, é só cumprir o pequeno. Toda vez que você promete algo para si mesmo e cumpre, mesmo que seja um pouco, você fortalece a sua confiança interna. Então você começa a pensar, eu consigo contar comigo. E quando uma pessoa consegue contar com ela mesma, ela muda. Outra coisa importante, você não vai se sentir pronto antes de começar. Você precisa começar. Muita gente espera a confiança para poder agir, né? Mas a confiança, ela também vem depois. Você não fica confiante para gravar vídeos antes de gravar. Você fica confiante gravando. Eu, por exemplo, não estava com vontade de gravar esses vídeos aqui. Mas eu fiquei pensando, estudando esse tema aqui, e isso acabou me fazendo tomar esse estalo novamente, para poder fazer aquilo que eu preciso fazer. Então você fica confiante quando você faz, quando você toma ação. Então você não fica confiante para estudar antes de estudar. Ou seja, a clareza, ela vem no caminho. Muitas vezes você está esperando certeza para você poder continuar. Mas a certeza, ela só aparece depois que você dá os primeiros passos. Então talvez você não precise de mais motivação. Você precisa de mais movimento. Um movimento pequeno, simples, mas possível. Porque parado, tudo parece mais difícil. Em movimento, as coisas elas começam a se organizar. Uma coisa que ajuda muito é você preparar o ambiente. Porque força de vontade é limitada. Então se você quer estudar, deixa o material pronto. Se você quer treinar, deixa a roupa separada já. Se você quer comer melhor, não fica deixando besteira por perto, em um lugar fácil para você consumir. Se você quer produzir conteúdo, deixa algumas ideias anotadas. Ou seja, pequenas mudanças no ambiente diminuem essa briga interna que você tem com você mesmo. Então você não precisa transformar a sua vida inteira em um dia só. Você só precisa tornar a ação certa um pouco mais fácil e tornar a distração um pouco mais difícil. Isso já muda muita coisa, porque disciplina não é só força. Disciplina também é organização. É preparar o caminho para a pessoa que você quer se tornar. Então quando eu digo que eu parei de esperar motivação, não significa que eu nunca mais me senti desanimado. Não, eu ainda também tenho dias ruins, tenho preguiça, tenho momentos de dúvida, penso também em deixar as coisas para depois, mas a diferença é que eu não trato mais esses sentimentos como se fosse uma ordem, como se fosse aquilo de fato que eu preciso fazer. Eu posso estar sem vontade, mas mesmo assim ainda conseguir fazer um pouco. Posso estar cansado e ainda fazer uma versão mais leve, porque a vida muda quando você para de esperar sentir vontade para poder começar alguma coisa. Motivação ela é boa, mas ela não pode ser o seu plano principal. O plano principal ele precisa ser simples. É você começar pequeno, você repetir o básico, fazer mesmo que não seja perfeito, não deixar o dia inteiro passar em branco sem você ter feito nada. Você precisa construir essa confiança em si mesmo, um pouco de cada vez. Então hoje, em vez de perguntar, eu tô motivado? Pergunta pra você, qual é a menor coisa que eu consigo fazer hoje? Talvez seja abrir o caderno, seja levantar da cama, organizar uma coisa, talvez seja até mandar uma mensagem que você não conseguiu mandar ainda por ter medo. Não precisa ser grande, só precisa parecer real. Porque quando você começa a agir antes da motivação aparecer, você acaba descobrindo uma coisa, que você não precisava esperar tanto, você só precisava começar. Então se esse vídeo falou com você, comenta o seguinte, eu vou começar pequeno. E se você conhece alguém que vive esperando motivação para mudar, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Talvez isso pode ajudar ela. Às vezes, uma pequena mensagem pode ser o empurrão que alguém precisava hoje. Muito obrigado pelo seu acesso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui para eu poder continuar. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!